E aí, Gisele, que tanto assunto é esse, hein? Aí, meu amigo Márcio, realmente é muito assunto. Antes de começar o vídeo de hoje, já peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos. Para quem já é inscrito, fiquem ligados, pois toda quinta-feira tem vídeo novo, ok? Além disso, não esqueçam do triplo C. Curtam, comentem e compartilhem. Ah, e divulguem para os seus amigos e parentes. E o tema é sobre efeitos psicológicos da dieta em nossas vidas. Este é, na verdade, uma continuação direta do primeiro vídeo que postamos nesse canal. Vocês lembram? Então, turma, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, do que nós informamos sobre essas doenças psíquicas, também nós não podemos esquecer o quê? Os transtornos alimentares. Por Sim, exemplo, a compulsão por alimentos, tem a bulimia, tem a anorexia, tem a vigorexia. Existem dezenas, mas aí, para o vídeo não se estender tanto, vamos focar nesses quatro aqui, e cujo nós falaremos com mais detalhe nesse instante. Então, galera, antes da gente dar início aqui aos transtornos alimentares, eu vou falar com vocês aqui mais ou menos o conceito, tá? O que é? Ela é uma condição psíquica em que o sintoma-chave, gente, é a perturbação na relação do indivíduo com a alimentação. E o que geralmente resulta alterações de peso e ou deficiências nutritivas. O primeiro, né, distúrbio, né, alimentar, que nós vamos falar aqui para vocês, vai ser sobre a anorexia. A anorexia, gente, tem alguns critérios diagnósticos, tá? E é importante que vocês prestem bastante atenção agora. Tem a restrição, né, na ingestão de alimentos que causa diminuição clinicamente significativa do peso, com o IMC menor que 18. O que é o IMC? IMC nada mais é que é uma sigla que nós, profissionais da área da saúde, profissional de educação física, nutricionista, ortomolecular, fisioterapeuta, quando um paciente, um cliente vai se reportar a cada um deles, é interessante que nós façamos uma anamnese, né? Coletar informações sobre a vida da pessoa, do indivíduo, e fazemos uma avaliação física. Dentro dessa avaliação física, na parte da avaliação, tem o IMC. Dentro desse IMC, galera, tem uma tabela que a gente segue. Essa tabela é única, ela é universal. Como que a gente faz o cálculo? A gente pega o peso dividido pela altura vezes 2. Exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, 1,70 m. A gente guarda os 60 quilos, a gente pega 1,70 m vezes 1,70 m, que é o quadrado, que vai dar o quê? Ó, pegando o meu celular aqui, ó, 1,70 m vezes 1,70 m dá 2,89. E aí a gente divide esse resultado pelo peso dele, que vai dar 20,76. Aí o que a gente faz? A gente olha na tabela, 20,76. Ele está onde? Está no abaixo do peso? Está no normal, sobrepeso, sobrepeso 2? E aí, através dessa tabela, a gente vai calcular se o IMC, se ele está acima ou se ele está abaixo. Entendeu? Geralmente, o intervalo em sua normalidade ele tem que estar entre 18,5 até 24. Exemplo que eu dei aqui, 1,70 m por 60 quilos, vai dar uma resposta de 20,76. Então, está dentro da normalidade, vai de 18,5 a 24,9. 20,76 está dentro da normalidade. Você pode pegar casos da pessoa estar com 17, 16 ou acima de 25, entendeu? É um pouco complexo porque é matemática. E aí, só quem pode fazer isso é um profissional habilitado, entendeu? E o que mais envolve a anorexia? Tem o medo intenso de aumentar o peso. A pessoa fica tão neurótica, a pessoa fica tão cismada que ela não pode ganhar peso, não pode ganhar peso, não pode ganhar peso. E as formas corporais, o peso são vistos e considerados de forma muito distorcida. É muito comum, galera, do indivíduo ele está extremamente magro, ele está isso aqui, está um palito. Porém, quando ele se vê em frente do espelho, é uma coisa louca, porque ele se vê gordo.
Ele está isso aqui, ele se olha no espelho, ele se vê isso aqui. Entendeu? Então, isso é muito complicado. A gente tem que tratar esses casos aí com ajuda médica, ajuda especializada. Galera, agora eu vou falar com relação ao nosso segundo transtorno alimentar, né, pesquisado pela gente. De novo, não existem só esses transtornos, existem mais. Nós escolhemos falar sobre esses que consideramos os mais importantes, né? O próximo é a bulimia. A diferença entre a bulimia e a anorexia é que na anorexia a pessoa elimina peso, ela emagrece. Em casos mais graves, até vem a falecer, tá? Ocorre o óbito. No segundo caso, tá? Na bulimia, geralmente não ocorre a perda de peso. Os critérios para se diagnosticar a bulimia são episódios recorrentes de compulsão alimentar com ingestão de grandes quantidades de alimentos. Aí, depois dessa ingestão, vem comportamentos compensatórios inapropriados, tais como jejum por longos períodos. Olha só, gente, existe sim a prática do jejum intermitente, que é saudável, acompanhada por um médico, por um profissional, por um nutricionista, é extremamente saudável. O jejum intermitente é muito legal, mas você tem que saber como você vai encerrar a sua alimentação e como você vai começar a sua alimentação depois. Né? Não é encerrar sua alimentação comendo uma pizza e depois de, sei lá, 48 horas, comer 2 dúzias de banana. Aí não é jejum intermitente, tá? E também as pessoas usam laxativos e induzem o vômito. A bulimia, ela é muito semelhante à anorexia, só que existe uma alimentação, uma compulsão alimentar purgativa, tá? A pessoa que come em excesso, ela sente uma culpa absurda e começa a se punir cortando de forma superficial, às vezes, isso pode ocorrer, os braços, os pulsos, pernas, abdômen, com auxílio de facas, garfos ou estiletes. A diferença entre a anorexia e a bulimia é que na bulimia não há baixa de peso. Na anorexia, o emagrecimento exagerado é um sintoma-chave. Assim como na anorexia, a distribuição entre os sexos demonstra que é mais frequente em mulheres do que em homens, numa proporção de 9:1, ou seja, 9 mulheres podem ser acometidas por bulimia, e enquanto um homem vai ser, né? Também é mais comum na classe média alta e ricos, brancos e sociedades ocidentais. O pico de ocorrência é no final da adolescência ou início da idade adulta, um pouco mais tarde que a anorexia. O tratamento é feito basicamente com psicoterapia, sendo a terapia cognitivo-comportamental focada na bulimia nervosa mais indicada. Antidepressivos e antipsicóticos também podem ser necessários. Nosso cérebro deixa de produzir alguma coisa, deixa de funcionar da maneira como ele funcionava normalmente. Então, é necessário a gente tomar um remédio para poder voltar ao normal, né? Então, galera, dando continuidade, o próximo é a vigorexia. O que seria isso? A vigorexia ainda não é considerada um diagnóstico em psiquiatria. Apesar disso, há evidência, galera, de estudos observacionais que demonstram ser uma condição com características bem definidas e com um padrão muito próximo, muito próprio, né, da evolução e do prejuízo funcional. Nos seus casos, os seus principais sintomas, na verdade, são: apesar do indivíduo ele ter um corpo musculoso, ele vai se enxergar magro. Eu conheço Existe alguém também, que é assim. Eu conheço alguém que é pois até assim. eu Uhum. vou até dar um comentário sobre isso, que isso aqui me chamou bastante atenção. Existe um envolvimento excessivo com o exercício de musculação. A autoestima, galera, ela também é bastante baixa.
e a autoavaliação sobre o seu valor e a importância que é altamente baseado nas formas do corpo. A vigorexia, ela é mais comum, agora aqui já afeta mais os homens, da idade mínima de 18 vai até os 35 anos. Enquanto na bulimia, que a Gisele comentou com vocês, cada 9 mulheres, um homem era cometido, aqui na vigorexia, o público-alvo ele está mais focado no sexo masculino. Não quer dizer que a mulher não vai ter, entendeu? Mas aí é o contrário, atinge mais o público masculino. Por quê, galera? Por que que eu falei com vocês que a vigorexia ela atinge, em sua grande maioria, os homens de 18 a 35 anos? Porque tem uma questão bastante focada aqui, bastante direcionada. Tem o uso de anabolizante. Não estou dizendo que a mulher não usa anabolizante, sendo que, em sua grande maioria, é mais comum você ver um homem usando anabolizante, entendeu? A mulher, muito rapidamente, a gente consegue perceber quando a mulher usa um tipo de anabolizante, porque a voz dela começa a engrossar, tem aparecimento de pelos faciais, entendeu? E ela fica um pouco mais masculina. Então, geralmente, o uso do anabolizante ele é mais indicado, não estou dizendo, ele é mais utilizado, né, nem indicado a palavra, no sexo masculino. E o que isso faz? Isso coloca o indivíduo em risco de vários efeitos adversos agudos e crônicos, tais como hipertensão arterial, impotência sexual, prejuízos da função hepática, doenças cardíacas, entre outros. Em relação à alimentação, esta é feita com grandes quantidades de proteína. Olha só, galera, eu vou fazer um adendo aí. A dieta cetogênica, ela é feita com grandes quantidades de proteína, tá? Você come um mínimo de carbo. Isso não significa que a dieta cetogênica está errada, não está errada, é como nós falamos. Aqui eu não sou profissional da área da saúde, eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área de educação física. O Márcio, ele não é nutricionista, ele não é profissional da área da saúde, apesar de ser um educador físico. O que acontece? Tem as dietas que foram estudadas com estudo clínico randomizado, ou seja, é um estudo sério, né, diferente dos estudos observacionais na área da medicina. E com esses estudos, tá, tem muita gente boa aí fazendo realmente a propaganda da cetogênica, mas é aquilo que nós dissemos antes. Tem que procurar o profissional da área, uma pessoa que tenha competência para te orientar nesse sentido, tá? Um endocrinologista, uma nutricionista, de repente até um psicólogo, porque você alterar a sua alimentação de uma hora para outra desse jeito é meio hardcore, né? Então, não sei se vai ser muito bom, né? Bom, E gente, ah, falando nisso, Gisele, eu estava aqui falando para a galera sobre a vigorexia, me veio até mesmo um assunto, veio até à memória, um assunto que foi comentado lá por mim no nosso primeiro vídeo desse canal. sim, eu lembrei. É até um pouco complicado para eu poder, porque a gente volta ao passado, tem algumas questões nossas internas que a gente ainda não está pronto para poder falar, e isso é muito complicado, entendeu? Então, eu vou tentar falar aqui o mais breve possível, porque eu não quero me alongar bastante, porque o vídeo vai estar bastante longo, que era o que as pessoas estavam falando dos vídeos anteriores. Sim, Ah, esse vídeo é muito bom, mas ele acaba, sei lá, em 10, rápido 15, 20 demais, minutos, rápido então, demais, dessa vez dá é um aquela vídeo sensação de que, longo. poxa, acabou, que não sei o quê. Então, já estou avisando, esse vídeo vai demorar aí uns 40, 50 minutos aproximadamente. Mas, enfim, no nosso primeiro vídeo, eu comentei algo referente à pressão que, né, minha mãe e minha avó estavam fazendo referente a mim. Sou da década de 80. E naquela época, a pessoa magra remetia mais à questão de doença. Quem é muito magro é doente. O bom é ser gordinho, fofinho, que é que nossas tias apertavam a nossa bochecha, que não sei o quê. E como a minha mãe e minha avó, elas sempre queriam que eu estivesse cada vez mais encorpado na visão delas, né? Não no sentido de ganho de massa muscular, mas sim no aumento de peso. Me fez entrar para uma academia de ginástica do meu bairro. Na ocasião, eu morava em São Gonçalo e eu tinha por volta de meus 16, 17 anos de idade. E por mais que nos olhos de outros eu estava já ganhando uma certa quantidade de massa muscular, ao me ver no espelho, eu não me via forte.
muito pelo contrário, eu me via magro, cada vez mais magro. Daí tinha ocasiões que eu ia 2, até 3 vezes no mesmo dia. Eu ia na parte da manhã, e aí eu retornava na parte da tarde, e eu retornava na parte da noite. Galera, isso não é recomendável. Eu fazia, na época eu era jovem, eu tinha 16, 17 anos, então eu não tinha muito conhecimento. Infelizmente, os professores, academia de bairro, academia pequena, eles têm um problema de não dar atenção para o público masculino, é mais aquela gostosinha que está lá, ele fica mais ali, então eles não estão nem aí. Geralmente os donos de empresa, eles querem mais que receber grana do aluno. Tinha que ter esse cuidado maior. Isso em qualquer profissão, tá, galera? Não estou falando que só na academia que você vê isso, não. Há profissionais e profissionais. Então, voltando ao meu caso, eu tomava diversos suplementos, me alimentava a cada 3 horas, proteínas, cheguei a fazer até uso de alguns anabolizantes, eu já fiz anabolizante já. O que eu não recomendo a ninguém fazer, embora, graças a Deus, eu não tive nenhuma reação adversa. Porque o uso de esteroide anabolizante, galera, não é que ele seja proibido. A forma que você vai fazer o uso, forma desenfreada, que você, eu vou pegar na internet aqui, vou tomar Durateston, Diabolim, Mojilin, Deca, isso sem o acompanhamento médico, galera, isso é muito prejudicial à saúde. O médico que vai te avaliar, seja endócrino, seja nutrólogo, seja o que for, a pessoa vai pedir vários exames de sangue, principalmente, e ela vai avaliar através das suas taxas metabólicas, vai te falar com que você precisa tomar uso de anabolizante. Aí ele vai te dar uma receita, essa receita branca, você leva até a farmácia e a farmácia vai preencher o seu cadastro, vai te dar essa medicação para que você possa tomar, entendeu? O anabolizante, ele é benéfico se for utilizado com o máximo de atenção. Tá legal? Bom, galera, eu vou falar agora sobre, assim, da nossa lista, né? O último transtorno com relação à alimentação, que é justamente o transtorno de compulsão alimentar. Esse transtorno, galera, ele é caracterizado por episódios repetidos de compulsão alimentar, quando há uma ingestão de uma grande quantidade de comida com perda de controle sobre o que está sendo ingerido. Eu já vi, inclusive, Márcio, situações em que a pessoa, sem querer, acabou comendo uma coisa que estava estragada, tá? E ela não sentiu o sabor. O transtorno da compulsão alimentar faz isso. Não sente o Sabe o que me sabor, não sente veio? o cheiro, quer comer, sabe? Sabe Aquela o que me coisa. veio me veio agora? Desculpa até te cortar seu raciocínio. Uhum, Quando teve o auge da Covid, né? Teve todo mundo ficou lockdown em 2019, graças a Deus que tomara que isso uhum. não volte nunca mais. Um dos sintomas do Covid foi temporária, né? De paladar e do olfato também. Não, mas aí nesse caso, olha só, Uhum. no transtorno de compulsão alimentar, a pessoa não tem perda de olfato e paladar. Ela não Então, tem eu perda. Ela entendi. sente, ela está com tudo funcionando perfeito. Só que o Uhum. desejo dela de comer aquele alimento é tão grande, que ela é capaz de comer uma comida que já passou do tempo, tá? E não sentiu o cheiro nem o sabor. Fica tão viciada, fica tão vidrada, parece que Sim. tem que comer, independente de estar estragado ou não, vai comer. Olha, eu posso te falar de cadeira porque, dependendo do alimento, dependendo do que for, eu só paro de comer quando acaba, tá? Hoje estou melhor, mas há um tempo atrás eu só pararia de comer quando acabasse. Se ainda tivesse, eu ia continuar comendo, tá? E isso sem gatilho nenhum. O gatilho era só a visão do alimento. Mas é uma coisa que já estava, né? Eu acho entranhada lá no meu inconsciente, sei lá. Mas assim, Márcio, e pessoal aí de casa que está nos assistindo, diferente da anorexia e da bulimia, o transtorno alimentar ele não tem comportamento compensatório. Ele não se pune pelo excesso do alimento que foi ingerido. Só existe a compulsão. Também não tem preocupação com peso e formas corporais, porque eu Uhum. sempre tive essa preocupação com peso e com a minha forma corporal.
apesar de ter conseguido, fiquei durante um tempo bem, tá? Fiquei magra, mas eu mesmo naquele período que eu estava magra, eu tinha compulsão alimentar. E depois eu tinha períodos de anorexia, que eu passava longos períodos fazendo dietas altamente loucas. Eu não fazia jejum, mas eu fazia doideira, né? Tipo, eu almoçava um iogurte, sabe? Jantava uma banana e ia dormir, Entendi. tá? Era assim, né? Olha, também os portadores, tá, do transtorno de compulsão alimentar geralmente são obesos. E o tratamento é feito com psicoterapia. Tem exemplos, tá? Transtorno alimentar, Quilos Mortais, que é um programa de TV. O filme A Baleia, Uhum. né, que está em cartaz aí nos cinemas. Os indivíduos com esse diagnóstico sentem uma vontade quase que incontrolável de comer, geralmente, alimentos com muitas taxas calóricas. É o que eu acabei de dizer. É isso mesmo, tá? Aí o que que ele vai comer? Vai comer fritura, vai comer pizza, vai comer massa, vai comer coisa com muito molho branco engordurado, vai comer gordura, vai tomar refrigerante. A ingestão dessas comidas proporcionam momentaneamente uma falsa sensação de felicidade. A pessoa se sente satisfeita. Eu estou querendo passar isso para vocês entenderem como é que é um transtorno de compulsão alimentar. Dá uma satisfação, sim, gente. É assim, é momento de felicidade. Dá uma tranquilidade, mas aquilo é muito, 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 muito momentâneo. E depois vem de novo a vontade de comer, e você não consegue comer só aquela quantidadezinha, você tem que aumentar para voltar a sentir aquela sensação de felicidade, Uhum. tá? O indivíduo ele fica incapaz de perceber que isso está matando ele aos poucos, porque tem não só as doenças psicológicas, como as físicas também, né? Colesterol alto, diabetes, AVC, e por aí vai. Problemas nas articulações. Os sintomas, tá, do transtorno alimentar é a fome em excesso, depressão. Olha como é que as coisas elas se unem, né? Problemas cardiovasculares, a pessoa pode ter. Ela se isola do mundo externo e ansiedade. Ó, de novo, tá? Depressão, ansiedade, você vê, aqueles transtornos psicológicos que nós falamos lá, tem também tudo a ver com os transtornos alimentares, com a bulimia, com a anorexia, pelo visto com a vigorexia, que eu não conhecia. Eu até falei isso com você, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu acredito até que só tem estudo observacional sobre a vigorexia, desculpa, porque os médicos, é aquilo que você falou antes, os médicos eles não aceitam a vigorexia como uma doença de fundo psiquiátrico. Só que era Uhum. legal dar uma olhada nisso. Estamos chegando próximo do final do vídeo, mas antes temos algumas ideias aí para dialogar. Então, galera, só para deixar claro aqui, que nós não somos psicólogos ou psiquiatras, nós não estamos aqui forçando alguém a fazer uso da prática da atividade física, de caráter obrigatório, ou desaprovando o uso de cirurgias plásticas como ato de rebeldia ou de preguiça para alcançar tais resultados. Até porque, se particularmente tivesse grana, se eu tivesse grana, talvez até eu usaria também esses recursos, né? Ué, A nossa. Márcio, desculpa, tá? Te interromper. Eu faço tratamento, eu nunca fiz uma cirurgia plástica, mas eu Uhum. faço alguns tratamentos para melhorar o aspecto visual. Isso é Sim, típico do ser foi humano, ó, isso daí é exato. vaidade, até para melhorar a autoestima da pessoa, né? Mas eu estou me referindo, na verdade, àquelas as intervenções cirúrgicas bem mais invasivas, que você faz Uhum. eu nunca vou conseguir falar essa palavra, da- Abdominoplastia, exatamente, para aumentar os seios, é, ou diminuir. ou até mesmo diminuir, né?
Isso em caráter estético, entendeu? Se Uhum. for algo que esteja prejudicando a sua saúde, por exemplo, tem mulheres que elas têm os seios muito fartos e isso acaba dando problema na coluna. Exato, ela já vem com esse problema já desde que nasceu. Então, muitas das pessoas não têm dinheiro para poder pagar uma cirurgia. Não estou falando nesse aspecto, estou falando no sentido de, o meu nariz está fino, está perfeito ao ponto de vista da sociedade, mas ela quer, de repente, só, se eu pressionar um pouquinho mais, a minha orelhinha, que não sei o quê. Eu não estou criticando que é errado, eu, claro que a gente sempre tem uma parte do corpo que a gente queria modificar. A gente só não muda porque a gente não tem grana, porque isso é muito caro, entendeu? Sim, Então, eu não vou ser hipócrita de falar, eu nunca iria fazer uma intervenção cirúrgica. Se eu tivesse condições financeiras, eu iria fazer sim, entendeu? Tem sempre uma pochetinha que a gente quer que não sai com abdominal, que não sai com dieta, e de repente, cara, tem que fazer uma lipoaspiração aí, eu ia fazer, entendeu? Não mas a gente não está falando que é errado fazer. Só que tem coisas que você pode tratar fazendo uma atividade física, fazendo uma dieta, se consultando com o especialista, entendeu? É nesse ponto de vista que eu estou falando com vocês. e fazendo um adendo com relação a isso que o Márcio acabou de falar, eu mesma, como eu falei com ele, eu faço tratamentos, mas tem pessoas que beiram, assim, na minha opinião, tá? O absurdo. Por exemplo, se vocês pesquisarem na internet, existem vários modelos masculinos que são considerados como Ken humano, né? O marido da Barbie. É o marido da Barbie ou da Suzy, tanto faz, É não da Barbie, é da interessa. Barbie. É da Barbie. Isso. E teve um, inclusive, se eu não me engano, veio a óbito. Nossa. Já tem alguns anos. Uhum. Existem também as Barbies humanas. Uma vez eu li uma matéria, só que eu não tenho nem como deixar o link aqui para vocês, porque tem muito tempo que eu vi essa matéria. A mulher, para ter o corpo da Barbie, ela tem que se alimentar tão mal, que ela não conseguiria menstruar. Precisamos abraçar esse grupo mais vulnerável. É acolher mesmo e tentar dentro das nossas possibilidades, entendeu? Não estou falando para você fazer coisa milaborante, não. Dentro das suas possibilidades, até porque está nem do nossa alçada abraçar o mundo. Existem governantes, existem pessoas que recebem salários altíssimos, que era para dar esse auxílio para esses mais necessitados, entendeu? O que nós podemos fazer, né, é ofertar outras vivências e enaltecer a sua beleza, dizer o quanto ele ou ela é especial nesse mundo e que tem uma cura para todos esses males, ter empatia e direcioná-los para os atendimentos específicos, como foi falado por você, Gisele, para os psicólogos, para os psiquiatras, entendeu? Você não precisa injetar grana, eu vou pagar um procedimento para você, não. Você vendo andando na rua, vê uma pessoa chorosa ali, questão da empatia. Você chega do lado dela, pergunta, tudo bem, não sei o quê, e fala, nossa, como você é bonito, você não precisa estar assim, e não sei o quê. Existem centros de apoios para que, de repente, você possa ter um auxílio de um médico especializado. É mais para essa linha de raciocínio. É isso aí, gente. Bom, gente linda, olha só. Nós amamos vocês, eu e o Márcio. Porém, como tudo que é bom dura pouco, o vídeo também já está encerrando. Vamos que com este vídeo nós conseguimos fechar o assunto dos efeitos psicológicos dos transtornos causados pelas dietas, né? Pois é, a participação de vocês, galera, ela é muito importante para o crescimento do nosso canal. E queremos sempre contar com essa parceria, entendeu? Aqui, eu e a Gisele, nós não somos ditadores. O tema vai ser esse, independente do que você quer. Não. Vocês podem trocar ideia com a gente. Nós já passamos o endereço do nosso canal no YouTube, como vocês já têm, vocês estão assistindo agora. Nós temos um endereço no Instagram também. Podemos deixar o link aqui nos comentários, entendeu? É essa parceria que a gente gosta, nós estamos gostando.
Nós já postamos um vídeo que foi bem bacana, bem legal sobre o Ano Novo Astrológico. Foi lançado nessa Sim. quinta-feira, entendeu? Hoje nós, num sábado à noite, agora são o quê? 6h26 da tarde de um sábado. Nós poderíamos estar fazendo diversas coisas, mas nós estamos aqui desde as 4, né, Gisele? Nós começamos Desde as 4. desde as 4. Olha só como nós estamos fazendo isso para vocês. Por quê? Porque isso é muito importante. É importante que a gente fale sobre isso, que a gente atinja todos, entendeu? De uma maneira geral. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, como já foi falado algumas vezes, mas é importante que vocês assistam até o final. Foi por quê? E, Porque, Márcio, o pessoal estava querendo mesmo um vídeo um pouquinho mais exato, era longo, isso que a né? gente queria, que eu ia falar. E esse vídeo é um complemento, foi o que a Gisele falou. Eu desejo a todos vocês de coração um abraço. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Deus abençoe a cada um de vocês, tá legal? Espero ver vocês em breve. Gente, olha só, por gentileza, deem um like no vídeo se vocês gostaram. Coloquem o seu comentário, tá? Nós gostamos muito de ver os comentários de vocês. Mesmo que a gente responda na hora, não responda, desculpa, na hora, nós vamos responder, tá? Aguardem que nós vamos responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, gente. Para com isso. Meus cachorros estão brigando aqui. Falei, o que está acontecendo, gente? Os dois.